Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. É um prazer estar aqui, é uma alegria, é uma honra também. Fui aluno do professor Sivaldo, pastor Sivaldo. Nossa turma foi a primeira turma quando ele chegou para lecionar lá no SPN. E tem sido um grande prazer também ser colega seu, ser amigo pessoal e caminhar no ministério. Estava em Serra Talhada. Eu já vi algumas carinhas conhecidas ali o seminarista Pedro e a Rebeca, que são ali de São José do Belmonte, e igreja da qual o presbitério nosso lá de Serra Talhada faz parte. Estivemos em Serra Talhada durante 6 anos, no período no qual estive como pastor auxiliar lá na igreja de Serra Talhada, supervisionando os campos e ajudando ali na condução dos trabalhos. Retornamos esse ano por conta de problema de saúde de minha mãe, a minha cunhada também, e sendo minha mãe viúva, era necessário, fazia necessário a gente retornar para dar suporte, para apoiar como família nesse momento mais delicado. Tenho 34 anos, sou historiador e casado. Não pude trazer minha esposa, meu filhinho de 7 meses, ele estava um pouco indisposto e está um pouco doentinho também e precisou ficar em casa. Quem sabe numa próxima oportunidade trarei os dois aqui. Queridos, é uma alegria. Eu quero convidar vocês a abrir a palavra do Senhor na primeira carta de Pedro, capítulo 1. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Primeira Pedro, capítulo 1, desde o verso 1 até o versículo de número 12. 1 Pedro, capítulo 1, do verso 1 ao 12, diz assim a palavra do Senhor. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto amais, no qual não vendo agora, mas crendo exultais, com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar.
Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, te bendizemos, te glorificamos, ó Deus, pelo teu caráter, pelos teus atributos. Ó Deus, obrigado porque o Senhor tem se manifestado em nosso meio, porque tu és o dono de nossas vidas. Não há nada, ó Deus, que não te pertença, não há nada incluindo o nosso intelecto, o nosso coração. Por isso te pedimos nesse instante que o Senhor traga cativa a nossa mente ao Senhor, que o Senhor faça, ó Deus, tua palavra florescer em nosso coração, faça, ó Deus, aplicar, com a ajuda do teu Santo Espírito, a verdade aqui encontrada, para a glória do teu nome, Senhor. Nós assim te oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, vocês já tiveram a experiência de tentar consolar alguém com palavras vãs? Eu vou dar alguns exemplos. Alguém passando algum tipo de aperto, ou talvez até mesmo um desespero tal, e você tenta remediar a situação com palavras do tipo, vai dar tudo certo. Já viu isso? Ou você já fez isso? Certamente que sim. Ou coisas do tipo, não se preocupe, não fique assim, eu estou aqui para ajudar você. Já viu isso? É muito comum a gente tentar consolar pessoas, talvez, eu digo na melhor das intenções, tentando trazer palavras cheias de boas intenções, mas na verdade que falta o significado, falta solidez, falta conteúdo. E com isso a gente perde uma grande oportunidade de apresentar o Evangelho e de fazer lembrar ao coração a palavra que consola, a palavra que exorta, a palavra que edifica. O apóstolo Pedro não faz isso. Se dirigindo a uma igreja multifacetada, uma igreja dispersa, composta aqui pelos eleitos da dispersão, Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Bitínia, ou seja, em regiões, em províncias espalhadas. E Pedro, se dirigindo a esse povo, a esse público, ele tem uma palavra de consolo a esse povo que sofre. Os eleitos do Senhor padecem, porque essa é uma época onde perseguição não é chacota. Vivemos num país, em tese, em que a liberdade religiosa, o Estado é laico, nós podemos pregar o Evangelho, nós podemos cultuar publicamente, inclusive de portas abertas, se fosse o caso, nós podemos ter esse direito. Mas no primeiro século não era assim. Perseguição significava perigo de morte, pessoas sendo arrastadas, prisões, açoites, famílias sendo despedaçadas. Esse é o período, provavelmente, em que Nero governava o Império Romano, e esse é o período, então, em que os cristãos eram atirados às feras, serviam de espetáculo para que as pessoas, então, pudessem usufruir de entretenimento, enquanto famílias inteiras eram despedaçadas ali pelas feras, enquanto o imperador aplaudia tudo isso. A esse povo, a esse público, há um povo que padece não como malfeitor, há um povo de Deus que padece não por conta do pecado, não pelo menos pelo menos aqui no nosso contexto. A esse povo o apóstolo Pedro se dirige trazendo uma palavra de consolo, e ele então escreve essa carta maravilhosa, palavra de Deus, inspirada por Deus, ao coração desse povo e também nosso, Igreja do Senhor. Ele se dirige no primeiro capítulo aqui, fazendo uma saudação geral, introduzindo o tema e consolando o povo, trazendo à memória do povo que a salvação no Senhor Jesus é o maior consolo que o cristão tem. É sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Mas antes, vamos observar aqui todo um panorama dessa carta. O capítulo 2, o apóstolo então localiza a igreja como sendo pedra do Senhor, pedra viva, ou pedras vivas, é assim que o apóstolo menciona ou denomina a igreja. Pedro
faz toda uma exposição acerca de quem é Cristo, a pedra angular que foi rejeitada pelos construtores, e nos identifica, ou seja, identifica a igreja do Senhor com essa pedra angular, essa pedra de alicerce, essa pedra que é a principal. Isso feito, nós desembocamos na famosa porção do texto, quando somos chamados, juntamente com esse povo que aqui se encontrava no primeiro século, somos chamados de povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, povo de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Capítulo 3 e 4, o apóstolo destina reserva algumas aplicações para a vida comum. Então ele começa a tratar sobre o casamento, ele começa a tratar individualmente com as mulheres, posteriormente ele se dirige aos homens, e ele vai tratando acerca também da apologética, um versículo muito conhecido, de número 15, falando acerca da defesa da fé, falando acerca da necessidade de santificar Cristo no coração, para que tenhamos, para que saibamos a razão da esperança que há em nós. Pedro continua, então o capítulo 4 também é destinado a algumas aplicações sobre santidade e a santificação em período de sofrimento, ou seja, é algo muito dirigido ao que essa igreja passava, mas é algo que atinge o nosso coração também, porque desde toda a cristandade, desde toda a história da igreja, desde que a igreja então se fez instituir, ou foi instituída pelo próprio Deus, nós padecemos, nós somos perseguidos, nós sofremos, e então carecemos da graça do Senhor, carecemos da instrução da santa lei de Deus. Ele conclui o capítulo, conclui a carta, se dirigindo aos líderes daquela igreja, uma igreja, como eu falei, espalhada, dispersa, não dispersa no sentido de alheia, mas dispersa por conta da perseguição, dispersa por conta da evangelização. É a essa igreja que o apóstolo Pedro então se dirige. Mas nós vamos nos deter aqui no capítulo 1 e vamos voltar então as nossas atenções para perceber o consolo que vem na salvação do Senhor. O consolo que o Senhor nos traz nesta noite. O consolo que o Senhor trouxe a esses crentes aqui do primeiro século acerca ou a despeito do seu sofrimento. Veja comigo, a começar pela saudação aqui, o apóstolo se dirige à igreja, nominando esses irmãos e chamando-os de eleitos que são forasteiros da dispersão. A palavra dispersão, uma palavra de origem grega, diáspora, que tem a ver com a ideia de ser espalhado, e isso aqui está de maneira sofrendo ação. Ninguém que estava sendo disperso aqui no primeiro século, estava disperso porque era interessante, ou porque por vontade própria, ou porque era legal, ou por causa de algum êxodo, ou por causa do mercado imobiliário que estava aquecendo em determinada região. Não. Estavam dispersos por conta do sofrimento, dispersos por conta da perseguição que se levantava contra a igreja de Deus. Dispersos sim, e necessitados de encorajamento. Os eleitos de Deus não poderiam ficar sem a palavra do Senhor, sem a instrução do Senhor. Por isso ele se dirige a esses queridos, nominando cada região dessa, não exaustivamente, porque essa é uma região bem abrangente, ali na Ásia Menor. São províncias que na época eram extensas e tinham uma abrangência muito grande, regional, de maneira que cada província dessa, cada cidade dessa, servia de cidade satélite para as demais, ou cidade referência, melhor dizendo, para as demais. Pedro, então, no verso 2 diz: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Essa saudação, assim de modo geral, porque a carta era uma carta circular, era esse o costume,
das epístolas, tanto gerais, como é o caso aqui, como as cartas de Paulo, elas circulavam nas regiões, nas igrejas, de maneira que todo o povo de Deus era alvo aqui dessa palavra do Senhor. Pedro então localiza esse povo, nomina esse povo como eleito de Deus. Essa nomenclatura, essa palavra pega emprestada do Antigo Testamento, e Pedro faz muito uso disso aqui na sua primeira carta e na segunda, para alicerçar aquilo que ele está para dizer. Toda a argumentação de Pedro vai se basear nisso. Aqui não há espaço para que os crentes dessas regiões ou dessas igrejas se sintam talvez questionados com relação à sua fé, se são crentes ou não, se são filhos de Deus ou não, mas eles recebem esse alicerce dizendo: eu sei que vocês pertencem ao Senhor, eu sei quem são vocês são eleitos de Deus, e vocês precisam ouvir o que eu tenho para dizer. A palavra de Deus vai atingir o coração de vocês, a palavra de Deus vai surtir o efeito que Ele bem quer, que Ele bem aprouver, porque vocês são os eleitos do Senhor. Então ele passa então do verso 3 ao 12, a então argumentar e trazer essa palavra de consolo, de estímulo, palavra que vem para acertar o coração daqueles amados que padeciam, de maneira que a salvação venha consolar aqueles que estão em luto, aqueles que estão em sofrimento. Em primeiro lugar, aqui desde o verso de número 3, o apóstolo diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Queridos, a primeira palavra, a primeira expressão, ou o ponto de ancoragem da argumentação do apóstolo Pedro para consolar aqueles que padecem, aqueles que sofrem, é apontar para uma viva esperança. Essa viva esperança, ela não é vazia, ela não consiste em promessa humana ou promessas humanas, mas ela consiste nas promessas do Senhor. É uma viva esperança, porque o próprio Jesus Cristo ressuscitou, morreu, ressuscitou, resgatou, regenerou essa igreja, e esse é o primeiro motivo para que aqueles irmãos pudessem aquecer o coração, para que pudessem ser consolados, para que pudessem ser encorajados. Uma viva esperança fala de uma alegria antecipada. É esse o conceito de esperança no Novo Testamento. Você já imaginou uma alegria antecipada? É triste, e eu vou dar um exemplo aqui, é triste pensar que a gente tem dificuldade de lidar com esse conceito de alegria antecipada, mas a gente consegue pelo menos visualizar quando o empregado, ele ouve falar, escuta a expressão 13º salário. Ele nem chegou ainda, mas planos são feitos, os olhos parecem que brilham, as pessoas já esperam, já começam a fazer contas, já começam a se planejar, e há toda uma expectativa em torno de algo que ainda não surgiu, mas certamente virá. A ideia, eu quero que você exclua essa ideia de financeira, mas eu quero que você grave bem o sentimento, eu quero que você grave bem a alegria, a disposição, ou o planejamento antecipado. Isso é uma viva esperança. Os crentes do primeiro século, os crentes que estavam na dispersão, podiam então esperar e confiar que a salvação em Cristo Jesus já foi outorgada, já foi realizada, já foi efetivada. E isso foi feito na cruz do Calvário de uma vez por todas. Quando Cristo Jesus diz: está consumado, foi consumado de uma vez por todas, irrevogavelmente, de maneira que não há nada nem ninguém que pudesse arrebatar os discípulos do Senhor de suas mãos. Esse é o consolo primeiro dos crentes que padecem, que sofrem e que enfrentam situações adversas. Pelo menos em
algumas ocasiões, ou pelo menos 3 vezes, o apóstolo Pedro menciona, ou pelo menos deixa transparecer, que há um sofrimento intenso, agudo, no meio do povo de Deus. Ele não dá detalhes, ele não traz para a gente a natureza exata desse sofrimento, mas fica muito claro que a igreja padecia e era perseguida. Nós podemos observar, por exemplo, quando o capítulo 3, o apóstolo então se dirige à igreja, dizendo que nós deveríamos dar respostas santas. Eu estou fazendo uma paráfrase aqui. Nós deveríamos dar respostas santas à perseguição. Nós deveríamos então responder à ofensa com a pregação do Evangelho, com uma vida santa, com uma vida que faz a defesa do Evangelho de modo natural. De modo que, quando a perseguição vem, os crentes não são autorizados a darem respostas de acordo com o curso desse mundo. Bateu, levou. Não era assim. O apóstolo Pedro troca toda essa ideia de moeda de troca, de revidar com uma vida centrada na esperança, na viva esperança de Cristo Jesus. A salvação é algo que traz alegria ao cristão. A salvação é algo que é evidenciado na vida do cristão. A salvação é algo que faz restaurar o coração daquele que está abatido. Davi, quando acossado, quando em angústia, costumeiramente apelava, orando ao Senhor, cantando ao Senhor e clamando a Deus para que fosse restaurada a alegria da salvação. Para que fosse restaurado um espírito voluntário, ou seja, servir a Deus, dedicar-se a Deus, de conformidade com a salvação que já foi alcançada. Eu sou salvo, Senhor, eu sou teu, eu estou abatido, eu estou entristecido, mas eu vou continuar te servindo, restaura em mim a alegria da tua salvação. Eu preciso continuar, eu preciso caminhar, eu preciso olhar para frente. Queridos irmãos, quando olhamos para uma realidade como essa, nós percebemos o quanto a nossa cultura tem ido na contramão do que as Escrituras Sagradas nos dizem. Muito se tem falado de uma geração mimimi, de pessoas que se enchem de autocomiseração e que ao menor sabor de mudança, de direção ou percalço, as pessoas então não são mais capazes de suportar com o Senhor. Entenda bem o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que nós, cristãos, não padecemos, mas nós padecemos com o Senhor. A salvação deve ser o nosso marco. A salvação, a esperança viva no Senhor, na sua segunda volta, deve ser aquilo que ancora o nosso coração, aquilo que traz a gente de volta ao prumo, aquilo que faz a gente então encher o nosso coração de esperança e dizer: eu preciso me acalmar, preciso serenar, preciso aprender a esperar. Eu preciso viver de conformidade com essa expectativa, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que o meu Deus me salvará. Ele já me salvou, já efetivou essa salvação. Mas ao mesmo tempo em que eu sou salvo, eu ainda não estou salvo. Isso é o que em teologia chamamos de o já e o ainda não. Porque nós vivemos ainda na presença do pecado, mas somos santificados no Senhor. Essa tensão, essa dualidade que o cristão vive, ela vai se dissipar. E é por isso que essa esperança é chamada de esperança viva, porque nos move, nos faz então contemplar os céus, nos faz perceber que o sofrimento não é nada diante da eternidade que gozaremos com o Senhor. Esse povo então poderia ser consolado, esse povo então poderia ancorar o seu coração, alicerçar-se nessas verdades, entendendo que a salvação, ou melhor dizendo, há uma herança maravilhosa a ser usufruída, e isso é exultante, isso é muito bom, isso é o consolo do Senhor para os crentes, para o seu povo, para o povo que estava na dispersão e para nós que aqui estamos, século 21, dispersos, muitas vezes por conta de vontade nossa, mas dispersos também
por causa dos nossos ouvidos que têm sido emprestados para o curso desse mundo, para a secularização, para um coração distante do Senhor, que a menor sombra de percalço, de problema, de sofrimento, já então se esquece dos caminhos do Senhor, já então se esquece da grande salvação que o Senhor proporcionou a cada um de nós. O apóstolo segue então, Pedro continua nessa argumentação preciosa. No verso 4 dá continuidade a isso que falamos, porque ele começa então a falar de uma herança incorruptível. Essa herança não é monetarizada, essa herança não pode ser contabilizada, é uma herança que não murcha. A ideia que Pedro quer trazer à igreja, a nós e à igreja do primeiro século, é aquela coroa de louros que o corredor recebia, o maratonista recebia ao fim daquela corrida, ao fim daquela jornada. E aquela coroa de louros era colocada, e por ser de origem vegetal, certamente murchava. Mas então, o apóstolo está nos falando, Pedro está dizendo, a palavra de Deus está nos afirmando, nos reafirmando, de que temos uma herança que não murcha, que não pode ser desfeita, que não passa. Ao contrário do que tem sido dito aí, que as instituições, elas passam, elas são estáveis, que devemos então abolir as instituições. O casamento está sendo, nos nossos dias, cada vez mais tocado e posto em xeque. A família, como consequência disso, também tem sido posta em xeque. Você acha que problemas como esse não existiam no primeiro século? Talvez não de forma tão sofisticada como nos nossos dias, mas certamente porque o pecado, ele não tem período, não tem era. O coração do homem é desesperadamente corrupto. O coração do homem é apegado àquilo que pode ser visto. É por essa razão que o apóstolo Pedro então diz que essa herança, ela, embora ela não possa ser tocada, ela não possa ser então tangível, ela é uma herança que não murcha. É a salvação do Senhor Jesus. Ninguém pode tirar, nós já falamos sobre isso. Ninguém pode então macular essa salvação. Ninguém pode desfazer a obra de Cristo na cruz. Ninguém pode desfazer a obra do Espírito Santo em selar-nos com o Santo Espírito da promessa, como diz o apóstolo Paulo na carta aos Efésios. O Santo Espírito da promessa que nos selou, ou seja, que nos fez, nos chamou para si, que nos outorgou a filiação, que nos chamou pelo nome. Essa herança não pode jamais ser retirada dos santos. Há um povo que era perseguido e talvez saqueado os seus bens, havia uma herança reservada para esse povo. E ninguém poderia tirar. O Senhor Jesus, falando acerca do coração, se dirigindo a um povo ansioso, tanto daquela época como a nós, Ele disse que nós devemos pôr o nosso coração onde a traça e a ferrugem não podem se desfazer, ou seja, nos céus. Traça e ferrugem não pega lá. Nos céus não há ladrões para escavar, para roubar, para retirar o que é nosso, que nos pertence por direito, não porque nós merecemos, mas porque foi aplicada a justiça de Cristo nas nossas vidas. Foi aplicada a obra de Cristo às nossas vidas. E por isso então nós somos justificados. E por isso então nós recebemos essa herança maravilhosa. Por isso então podemos consolar o nosso coração. Nos momentos de tribulação, nós não devemos apelar às palavras vazias, não devemos apelar àquilo que não tem conteúdo, não devemos apelar a terapias que nada tem a ver com a palavra de Deus, não devemos apelar àquilo que não pode sustentar-nos, mas só o Senhor é capaz de fazer a gente alegrar o coração, aspirar essa viva esperança que nos aguarda e que nos faz viver por ela
e para ela. Ele diz aqui no verso de número 5, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Pedro está falando sobre a segunda vinda. A salvação que já foi outorgada, já foi feita, já foi realizada em Cristo Jesus, mas que vai ser efetivada, vai ser então plenificada, vai então, de fato, nos tragar. Essa é uma expressão que eu gosto de usar, nos tragar, vai fazer com que a gente seja arrebatado, vai fazer com que a gente então finalmente se encontre com o Senhor na segunda vinda do Senhor Jesus. A segunda vinda do Senhor Jesus deve ser aquilo que nos move, aquilo que faz o nosso coração pulsar, aquilo que faz o nosso coração ser consolado, aquilo que alegra a nossa vida, aquilo que corrige também. É porque o Senhor está voltando que eu devo viver vida santa, não para obter mérito, não para obter um desempenho a fim de ser então levado pelo Senhor, não para que eu acumule pontos com o Senhor, mas como resultado dessa salvação que o apóstolo já falou anteriormente. É porque eu sou salvo que eu aguardo o Senhor, mesmo em meio ao sofrimento, com um coração cheio de esperança, cheio de alegria indizível, cheio de glória do Senhor, exultando no Senhor nosso Deus. Pedro então continua a sua argumentação. No verso 7, nós percebemos, versos 7 e 8, percebemos o apóstolo então trazendo mais orientações a esse povo, mais instruções, quando ele diz: para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Olha que coisa preciosa. Os crentes têm no coração a certeza de que se encontrarão com Cristo, a quem não vem agora, mas verão. Não vem nesse exato momento, igreja, aqui nesse tempo nosso, mas que aguarda o Senhor e que ama o Senhor sinceramente. Essa é a mola propulsora que faz a gente então passar pelo sofrimento, faz a gente então pular os percalços, faz então a gente experimentar os momentos de dor, de agonia, entendendo que essas provações vão redundar em glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Como é bom pertencer a um Deus que é precioso, cujos propósitos ninguém pode frustrar, cujos intentos ninguém pode frustrar, que não perde o controle jamais, que faz um imperador como Nero ser levantado sim, que faz uma onda de perseguição e sofrimento assolar a igreja, de maneira que, do ponto de vista humano, talvez as autoridades romanas enxergassem o fim do cristianismo, o fim da ameaça, o fim dessa religião, dessa seita para a época tão estranha, tão esquisita, tão diferente. Mas aí é que eles estavam enganados. Aí é que eles estavam enganados. Porque, como disse Tertuliano, o sangue dos mártires é a semente da igreja. Quanto mais o povo de Deus era acossado, perseguido, mais a igreja crescia, mais o evangelho avançava, mais a palavra de Deus era semeada, proclamada, mais discípulos iam se juntando, e de maneira que os sofrimentos de Cristo eram a referência para a igreja do Senhor, era aquilo que movia, não a, como já disse anteriormente, a um sofrimento artificial, uma autocomiseração, mas há uma identificação. Se o meu Senhor sofreu, eu também sofrerei, e eu farei isso como um cristão. Eu passarei por essas lutas como alguém temente ao Senhor. Eu olharei firmemente para o meu Deus, eu chorarei, padecerei, sofrerei,
mas eu estarei com ele. Eu permanecerei firme no Deus da minha salvação. Essas palavras ecoavam na igreja. Imagino uma carta circular como essa sendo então proclamada diante do povo de Deus, diante da assembleia, diante do povo que se reunia para adorar o Senhor. E como era consoladora essa palavra que dizia que Cristo sofreu, que os sofrimentos de Cristo trouxeram a alegria eterna para todos nós. Que coisa preciosa, que coisa maravilhosa. Isaías, capítulo 53, em termos fortes, diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor Jesus. Como não amar esse Deus? Como não amar esse Redentor maravilhoso, Salvador precioso, maravilhoso Conselheiro, a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. A palavra glória é preciosa, tanto no Antigo como no Novo Testamento. A palavra glória é exatamente aquilo que nos falta quando nós não conhecemos a Cristo. Quando nós estávamos alienados do Senhor, o que é que diz o apóstolo Paulo quando escreve aos Romanos? Povo que peca, ou seja, todos que pecaram carecem da glória de Deus. Carecem da glória de Deus. O homem natural tem no seu próprio coração a sua própria glória, tal qual aqueles que quiseram levantar, quiseram erigir a Torre de Babel, para fazer notório o seu próprio nome, para glorificar a si mesmo, para que as gerações posteriores pudessem louvar aqueles que estavam naquele empreendimento. Mas então vem a glória de Deus e ajusta o nosso coração. A glória de Deus nos preenche e ela nos move. Essa é uma alegria cheia de glória, indizível. Indizível é uma expressão muito interessante. Uma alegria indizível é uma alegria que não se tem palavras para mencionar, para denominar. Não tem com que se comparar. Não há nada que se possa dizer assim, está vendo isso? É semelhante. Não há nada que se possa comparar à grande salvação que o Senhor nos proporcionou. Esse povo da aliança, povo de Deus, que aqui se encontrava, em sofrimento, em dor, em perseguição, podia então, paradoxalmente, ter uma alegria indizível. Se o sofrimento era motivo de estar contristado, de estar abatido, a alegria era indizível. Aqui é uma proporção. O sofrimento é grande, mas a alegria é indizível, supera em muito. E essa alegria é alicerçada na salvação do Senhor. O texto continua, o apóstolo então continua a sua argumentação, e ele então se dirige à igreja, manifestando essa alegria indizível, essa alegria cheia de glória. E ele diz então no verso 9, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Aqui uma pausa. Chegamos aqui ao ponto alto do texto. Chegamos ao clímax do texto, quando o apóstolo então, ele depois de descrever a salvação com vários termos, com várias expressões, se utilizando inclusive de imagens, como há uma coroa, uma herança que não murcha, uma herança que é incorruptível, ou seja, que não se desfaz, que não se acaba. Depois que ele então descreve essa esperança que é maravilhosa, viva, essa alegria indizível, ele diz aqui o objetivo de tudo isso. Tudo que a igreja estava experimentando, tudo que a igreja havia conhecido da parte de Deus, é para a salvação. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma.
Irmãos, é maravilhoso ver a fé reformada espalhada por todo o Brasil, por todo o mundo. Temos visto e testemunhado conferências em Portugal, em outros países lusófonos, em vários lugares. A palavra de Deus tem sido semeada e as doutrinas da graça, a teologia reformada tem sido espalhada por vários lugares. Mas é triste perceber que para muitos, teologia reformada virou sinônimo de intelectualismo, de gente que não entende que a fé é para que a gente então experimente, usufrua, para que a gente viva a salvação do Senhor, goze da salvação do Senhor e viva como salvos aqui nessa terra, e não para que a gente fique esbanjando o nosso conhecimento, e não para que a gente fique se degladiando nos nossos debates infrutíferos. Debater é muito bom e pode ser muito produtivo, pode ser extremamente produtivo, mas não se esqueça, o fim da sua fé, ou seja, a finalidade da sua fé é a salvação da sua alma. Salvação da sua alma. Não brinque com isso. Não brinque também com quem está ao seu redor. Não faça os pequeninos do Senhor tropeçarem por causa da sua arrogância, por causa da sua necessidade de amealhar conhecimento, não para que a fé seja alicerçada, não para que a fé seja alimentada, não para que a fé seja então robustecida, mas para que então a sua reputação seja espalhada como alguém muito inteligente, muito capaz, muito bom. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito disso que os profetas falaram anteriormente. É isso que ele vai dizer então agora no verso número 10. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Olha que coisa preciosa. Pedro faz uma transição do antigo para o novo, de modo que ele faz a igreja entender que esse projeto de salvação, e eu nem gosto tanto da palavra projeto, porque dá a ideia de algo que pode ser falho, que pode não alcançar o seu objetivo, mas por falta de alguma outra palavra melhor, esse projeto de salvação não era uma ideia nova, não era força do acaso, não era um Deus que muda ao sabor dos acontecimentos, das circunstâncias, mas um Deus que havia designado, um Deus que havia outorgado essa salvação desde antes da fundação do mundo. Que coisa preciosa. E isso é comunicado ao longo das gerações. O Antigo Testamento aponta para a salvação em Cristo Jesus. O Messias prometido virá, e os profetas, um a um, são levantados para levarem, para portarem essa mensagem. A palavra profeta vem de uma raiz que significa no hebraico borbulhar, ou seja, aqueles que transbordavam, aqueles que levavam a palavra de Deus, recebiam e entregavam ao povo a mensagem do Evangelho. Que responsabilidade esse povo tem e que responsabilidade nós temos. Recebemos uma palavra antiga, recebemos um Evangelho que é o mesmo Evangelho que Isaías anunciou, a mesma palavra que Jonas, após ter sido vomitado do ventre do grande peixe, anunciou, trazendo a salvação daqueles que viviam em Nínive. Esse é o mesmo Evangelho, queridos irmãos. Esse é o mesmo Evangelho. Que consolo isso traz. Um Deus que não muda, tem um Evangelho que não muda jamais. Um Deus que não muda jamais, garante a salvação do seu povo. E essa salvação não é uma novidade, no sentido de ser algo ali frágil, mas algo que vem de muito tempo, algo preparado, planejado pelo próprio Deus.
Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram, inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Investigando, verso 11, atentamente, qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Como não ser consolado com essas verdades? Como não ser atingido pelo Evangelho e diante de tanto choro, diante de tanto pranto e luto, diante das perdas incalculáveis que a igreja sofria? À medida que o tempo ia passando, as fileiras iam sendo engrossadas, o povo ia crescendo, mas mais e mais cristãos eram mortos. A perseguição fazia famílias inteiras se dispersarem. Mas o Evangelho nos traz consolo, trazia consolo a esse povo e nos traz consolo até hoje. Palavra revelada, palavra suficiente. Esse povo não necessitava de mais nada, da mesma maneira que nós não necessitamos de mais nada. Queridos, nós não precisamos de novas revelações, nós não precisamos de movimentos, modismos, nós não precisamos de nada disso. A palavra de Deus nos aponta um evangelho antigo para o homem de hoje, trazendo ao coração nosso que a revelação do Senhor, a revelação do evangelho, que Jesus Cristo morreu numa cruz, ressuscitou ao terceiro dia, é suficiente para sarar as nossas dores, os nossos pecados, as nossas agonias. Uma herança gloriosa, uma alegria indizível, uma herança que não pode ser corrompida, uma promessa antiga, que jamais se perderá. Esses são os consolos que o Senhor preparou para a sua igreja. Como tem sido os nossos dias, ou como dizia Cícero, que dias os nossos? Dias em que corremos tanto, nos alegramos com tantas coisas, que no fim das contas não nos levam até Cristo, que não nos aponta o Evangelho do Senhor. Somos capazes de encher o nosso coração de tanta porcaria, desculpe a expressão, tanto lixo ideológico, tanto lixo teológico, e negligenciamos uma doutrina tão básica, mas tão importante, a doutrina da salvação. Queridos, a salvação não é uma escola no qual você se matricula e você se forma, e nunca mais você então lança a mão daquele conhecimento, daquele arcabouço. A salvação é algo que é visto em processo em nossas vidas, de maneira que a nossa santificação é um dos grandes indícios da nossa salvação em Cristo. De maneira que a resposta que eu e você precisamos dar a esse mundo corrompido, tal qual o mundo do primeiro século, precisa ser de conformidade com essa grande salvação que nos alcançou. Fomos salvos, regenerados, comprados por alto preço. Devemos viver vida digna do Evangelho. Não entendendo que o Evangelho é uma coletânea de ensinos morais. Faça isso, não faça aquilo, ainda que tenhamos as proibições da palavra de Deus.
Mas o Evangelho não é uma escola no qual você se matricula e você se forma. O Evangelho, a salvação do Senhor, é algo que deve encher o nosso coração e deve mover a nossa existência para agradar o Senhor. Eu agrado a Deus porque eu sou salvo e não o contrário. Eu desejo ser salvo, então eu agrado a Deus. Não, não é assim. Eu agrado a Deus porque eu sou salvo, porque Cristo me alcançou, porque sem merecer, Ele me tirou das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor. Sem merecermos, fomos resgatados por esse Deus bondoso, maravilhoso. Consolo do Senhor para as nossas vidas. A eles, os profetas, verso 12, foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam estas coisas, ou ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam para escutar. Certamente na lembrança de Pedro, estava vívido o episódio no qual, no cenáculo, juntamente com os outros discípulos, orando a Deus, esperando ao Senhor como havia sido instruído, o Espírito Santo desceu sobre a igreja, sobre os discípulos do Senhor, sobre os apóstolos do Senhor, e eles então foram capacitados a anunciar o Evangelho a toda criatura. Outras línguas foram faladas, línguas nacionais foram faladas, o Evangelho foi ouvido por gente de várias nações, como são nominadas ali no capítulo 2 de Atos. E esse Evangelho então pôde ser disperso, pôde ser espalhado. A palavra que chegou até nós, ele se refere a nós aqui, esses crentes do primeiro século. Mas nós olhamos para as nossas vidas e percebemos que o Evangelho também chegou a nós. Através do Espírito Santo de Deus, homens movidos por Deus, nos anunciaram essa palavra. E a acolhemos não por causa do nosso próprio intelecto ou por causa da nossa capacidade, porque estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas por causa do Espírito Santo de Deus, por causa da ação regeneradora do Senhor na nossa vida. Anunciadas por eles, que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Os anjos anelam entender melhor. Os anjos desejam conhecer mais. A eles não foi dado o privilégio de anunciar o Evangelho, mas foi nos dado esse privilégio. Que tipo de consolo você tem anunciado? Quais as oportunidades você deixou escapar e você não vai deixar mais escapar a partir de hoje? Quando alguém chegar para você e ao invés de você dizer, siga o seu coração, você então se voltará para anunciar o Evangelho e dizer, meu amigo, minha amiga, talvez o seu problema não seja solucionado, mas eu tenho uma mensagem para te apresentar, uma mensagem de salvação, que pode não sanar o teu problema físico, mas vai salvar a tua alma, vai te conduzir até as mansões celestiais, vai te dar um nome de igreja, povo do Senhor. Que possamos então buscar o consolo do Senhor
na sua fonte, que é a palavra de Deus. Que possamos então proclamar essas verdades. Que tenhamos nos lábios o Evangelho Salvador. Que as nossas conversas sejam pautadas pelo Evangelho. E que em tudo o Senhor receba a honra e a glória, em nome de Jesus. Deus nos abençoe, em nome de Jesus.